Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Croesi. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês como eu seleciono se vou usar pró, pré ou simbiótico. A dúvida de milhões sendo esclarecida para você não errar mais. Bora lá? Bom, existem algumas dúvidas na área da modulação intestinal que são aquelas dúvidas que todo mundo quer saber a resposta, todo mundo quer saber como aplicar. Eu sempre levanto a bandeira de que não gosto de protocolos. Então, se você já clicou nesse vídeo achando que a gente vai ter um protocolo de use isso nesse momento, aquilo naquele momento e aquilo outro naquele outro momento, já está enganado. Aqui a gente não trabalha com protocolos, a gente trabalha no freestyle mesmo, de acordo com cada paciente. Afinal, cada ser é individual. Como eu vou aplicar um protocolo idêntico para todo mundo? Não vai funcionar e eu não vou ter resultados. Então aqui a ideia é você pensar no que ocorre com o seu paciente e a partir do que está acontecendo com ele, o que vai ser melhor para ajudá-lo. É assim a nossa linha de raciocínio. E meu povo, se você já pensa assim como eu, já se inscreve nesse canal aqui babadeiro, que a gente tem vídeos sobre microbiota toda terça, toda quinta, para você ficar expert em modulação intestinal e não errar nunca mais. Fazer modulação com os pés nas costas. Voltando aqui então para o nosso tema, primeiro vamos entender. Probiótico são os micro-organismos vivos, são as bactérias que a gente tem que dar uma quantidade mínima para ter um efeito. Prebióticos são os substratos utilizados por essas bactérias, que vão então ajudar a manter o que a gente já tem no intestino de positivo. E simbiótico é quando a gente tem a junção desses dois, seja na quantidade recomendada para ser considerado um probiótico e prebiótico, separadamente ali juntos numa mesma fórmula, ou seja, o prebiótico na quantidade para ser utilizado apenas pelo probiótico da fórmula. Esse é um novo conceito do ano passado, de 2021, para simbióticos e que está revolucionando. Afinal, é uma área que está em constante mudança, entendimentos e as coisas vão mudando. Então, o novo conceito de simbiótico são essas duas possibilidades. Só que nessa segunda possibilidade, a gente precisa da comprovação científica de que há aquela sinergia e que aquilo é um simbiótico e que vai ter um efeito específico no corpo do ser. No caso dos seres humanos, né? Porque a gente trabalha baseado na ciência de ensaios clínicos, não em estudos experimentais, porque ratos não são humanos e nem sempre o que é aplicado em modelo animal a gente consegue aplicar em seres humanos. Bom, então, entendido o conceito, a gente já entende que cada um vai ter um papel diferente. Quando eu penso em suplementar bactérias que estão reduzidas para aumentar aquela população, eu penso em oferecer os micro-organismos vivos, em dar o probiótico para que eu aumente aquelas bactérias. O que a gente não tem garantia de que isso ocorra, porque carece de estudos que mostrem o real efeito de oferecer os probióticos e o que acontece ali dentro, porque muitos estudos fazem a intervenção, mas não avaliam a composição da microbiota. Agora que a gente está começando a ter mais estudos nesse sentido, e aí isso está começando a nos dar alguns insights do que acontece. Porque pode acontecer de você dar o Lactobacillus acidófilos e ele não aumentar na microbiota do seu paciente, mas ele estimular o aumento de outras bactérias benéficas, porque existe uma sinergia, existe uma interação entre esses micro-organismos que é complexa e a gente ainda não sabe totalmente como é que funciona essa relação. Por isso que a gente continua com vários estudos saindo mês após mês sobre a microbiota intestinal. Já os prebióticos é quando a gente quer estimular o que a gente já tem no nosso intestino. Então, independente da composição da microbiota do seu paciente,
na maioria das vezes a gente vai ter aquela bactéria, mesmo que em quantidades pequeníssimas que não sejam rastreadas no exame de sequenciamento, que pode acontecer, porque aquelas bactérias que estão em quantidades menores vão ser mesmo mais difíceis da gente encontrar. Inclusive, a gente ainda não tem todo o conhecimento de toda a biblioteca de bactérias da nossa microbiota, porque algumas estão em quantidades tão pequenas que a tecnologia atual não consegue identificar, e a gente nem sabe quem é ela. Então, daqui a um tempo, com o avanço da tecnologia, a gente vai conseguindo identificar melhor quem são essas bactérias que a gente ainda não conhece. Então, pode acontecer de vir uma bactéria zerada na composição da microbiota do seu paciente, o que não significa a ausência daquela bactéria na microbiota. É um exame indireto. A gente está avaliando o que está sendo perdido na amostra fecal. É diferente se a gente fizesse uma biópsia, tirasse um pedaço ali do local e visse exatamente o que realmente tem ali. Então tem essa diferença, a gente tem que entender. Então, se a gente quer estimular determinadas bactérias que já estão ali no nosso intestino, a gente pode trabalhar oferecendo esse substrato que já é conhecido. Então a gente tem os oligosacarídeos, polifenóis, o ômega 3. Cada bactéria vai utilizar mais, vai ter preferência por um substrato desse. Dentro ali dos oligosacarídeos a gente tem várias opções, e o importante é a gente sempre pensar em variar as fontes, em não ficar só dando fruto oligosacarídeo ou oferecendo só o resveratrol. A gente tem que variar esses polifenóis, variar esses oligosacarídeos para que várias bactérias cresçam. A gente quer que essa microbiota tenha variedade. Então, ela precisa ter uma certa variedade, uma certa diversidade. Ela ficar muito monótona, com a predominância de uma bactéria, mesmo que benéfica, não é legal, porque a gente tem perda de função de outras bactérias. Afinal, uma bactéria ela não faz tudo. Cada uma tem o seu papel, cada uma tem a sua função. E aí é importante que a gente tenha todas elas para desempenhar o seu papel e sua função ali. Afinal, a gente não quer sobrecarregar a amiguinha, coitada, porque ela vai ficar doida se ela tiver que fazer tudo sozinha. O terceiro, que é o simbiótico, a gente já fala ali de juntar esses dois componentes. E aí, quando a gente pensa no conceito antigo de simbiótico, que é oferecer o probiótico e o simbiótico nas quantidades de recomendação mínima que a gente tem, né, para ter essa característica, eles vão agir de forma meio que independente, apesar de que esse simbiótico da fórmula pode influenciar esse probiótico também da fórmula. Mas como a quantidade é elevada e ele não vai utilizar tudo, então grande parte desse simbiótico vai ser utilizado pela microbiota. Então a gente vai ter um efeito duplo de suplementar bactérias ausentes e de oferecer substrato para as bactérias que já estão ali e até mesmo para essas bactérias que estão sendo repostas. Então a gente vai estimular o que tem e adicionar o que está faltando. Então teria essas duas funções. E o outro simbiótico no conceito novo, que seria então uma quantidade de simbiótico para uso do probiótico da formulação, é mais para manter então aquelas bactérias bem, para elas chegarem e conseguirem atuar ali no intestino, fazendo o seu papel. Mas não vamos nos apegar nesse conceito porque ele é novo e a gente ainda não tem no mercado um simbiótico com esse propósito, porque precisa de estudos para dizer que aquilo realmente é um simbiótico e a gente ainda não tem isso para dizer que o que existe no mercado é um simbiótico. Vamos tratar ainda como probiótico, tá? Então, entendido o conceito, entendido o que cada um vai fazer na microbiota, a gente consegue entender em que momento utilizar cada um. Então, eu posso utilizar probióticos com o intuito de suplementar bactérias que podem estar reduzidas, e isso eu posso fazer baseado em estudos que mostram que determinadas bactérias estão reduzidas
público que eu atendo naquela doença, naquela situação específica. Eu posso me basear talvez no exame de sequenciamento da microbiota, vendo ali como é que está o estado da microbiota e tomar uma decisão de se vale a pena ou não suplementar esse probiótico. Então eu posso ver por meio do exame. O prebiótico vai ser para estimular o que a gente já tem, e aí a gente pode se basear tanto nos estudos que mostram redução de determinadas bactérias, algum certo perfil de microbiota de determinadas doenças, tanto também no exame de sequenciamento, e também pensar, mesmo que você não tenha esse norte de é uma doença que não tem um perfil pré-estabelecido, o paciente não pode fazer um sequenciamento, o que eu faço? Vai se basear ali em suplementar o que o paciente tem mais dificuldade de inserir no seu contexto alimentar. Aí, se for tudo, oligosacarídeo, polifenóis, ômega 3 e mais sei lá o que, lascou, porque aí fica complicado a gente suplementar tudo. Aí a gente vai ter que pesar o que vai entrar nessa suplementação, porque lembra, tem que ser variado para estimular diferentes bactérias. Se a gente dá um único substrato, a gente estimula uma única bactéria, um único grupo de bactérias. E a gente precisa dessa variação. E o simbiótico é quando a gente quer ter esse efeito aí mais potencializado com a adição das bactérias para suplementar, vamos dizer, o que está deficitário e estimular o que a microbiota tem. Então seria um efeito mais uma porradona mais forte, né? Vamos pôr assim. Só que, né, tem alguns estudos que mostram que o simbiótico, ele não é essa coca toda, né, que ou usar só probiótico ou prebiótico já vai ter efeito e tá tudo bem. Então, entendido em que momento usar cada um deles, você fica mais seguro para na sua prática, quando você pega um paciente, você interpretar se vale a pena usar suplemento, qual suplemento utilizar, né? Para poder ajudar o seu paciente da melhor forma. Lembrando, a base é a mudança no estilo de vida. Se não há mudança no estilo de vida, o paciente ele vai ter os benefícios apenas durante o uso do probiótico, do prebiótico ou do simbiótico. Parou a intervenção, voltou a estaca zero. A não ser que você prescreva para o resto da vida do paciente o suplemento, o que não é necessário. Já fica a dica aqui de que ninguém precisa estar com suplementação para o resto da vida desses elementos. É possível manter uma microbiota saudável e equilibrada apenas com alimentação, atividade física, uma boa noite de sono e uma pessoa zen que não seja estressada. Bom, brincadeiras à parte, mas é possível fazer mudança no estilo de vida e manter a saúde da microbiota intestinal. O que não significa que essa pessoa vai ter para o resto da vida uma microbiota equilibrada. Ela pode passar por momentos na vida onde essa microbiota vai se desequilibrar, da mesma forma que o indivíduo pode ter uma formação excelente de microbiota, nasceu de parto normal, foi amamentado exclusivamente até os 6 meses com leite materno, fez introdução alimentar, tem uma alimentação perfeita, faz atividade física, tudo perfeito. Mas pode em um dado momento ele ter um desequilíbrio por algum motivo, por algum tratamento, ou fazer uma antibiótico terapia de longo prazo que acaba bagunçando a microbiota, enfim, várias as causas que podem levar à desbiose. Então, a gente tem que ter a ciência de que microbiota saudável nem sempre vai ser um estágio eterno. A gente pode ter ciclos de desbiose, mas é importante a gente sempre retornar para esse estágio de equilíbrio de microbiota mais saudável, funcional, harmônica, né? Então, é esse o grande objetivo da modulação intestinal. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo, até a próxima. Fui!